Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. É uma verdadeira vitória estar aqui com vocês hoje para compartilhar a palavra de Deus e explorar juntos as maravilhas que Ele tem reservado para cada um de nós. Espero que esta mensagem inspire e fortaleça sua caminhada com o Senhor. Hoje vamos aprofundar profundamente em um tema poderoso e transformador. As 7 coisas incríveis acontecem quando o Espírito Santo entra na vida de um crente. O Espírito Santo, muitas vezes descrito como o Consolador e o Guia, é uma presença vital na vida de todo cristão. Ele não apenas nos acompanha, mas também nos transforma, capacita e nos une em comunhão uns com os outros. Para fundamentar nossa reflexão, vamos começar com um versículo-chave que nos dará direção e propósito. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Este versículo não só nos lembra do poder do Espírito Santo, mas também do chamado que temos como testemunhas de Cristo. Ao longo desta mensagem, exploraremos como o Espírito Santo não apenas nos dá poder, mas também molda nosso caráter. Distribuímos dons espirituais e promovemos uma unidade preciosa entre os crentes. Meu desejo é que, ao final desta mensagem, você se sinta encorajado a buscar mais profundamente a presença do Espírito Santo em sua vida, permitindo que Ele opere essas maravilhas em você. Para compreender plenamente as maravilhas que o Espírito Santo realiza em nossas vidas, precisamos primeiro mergulhar no contexto bíblico que nos revela o papel e a função do Espírito ao longo das Escrituras. Vamos começar com o livro de Atos, uma fonte rica de ensino sobre a obra do Espírito Santo. No início do livro de Atos, encontramos Jesus ressuscitado falando aos seus discípulos antes de sua ascensão. Este é um momento de instrução e preparação, onde Jesus promete o derramamento do Espírito Santo. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, obedecendo à ordem de Jesus de não se afastarem da cidade até que recebessem o dom que o Pai prometeu. Este contexto histórico é crucial. Os discípulos, ainda lidando com a ausência física de Jesus, são consolados pela promessa do Espírito Santo, que será enviada para guiá-los e capacitá-los. Este cenário nos transporta para um tempo de expectativa e preparação espiritual, enquanto os discípulos aguardavam ansiosamente o cumprimento da promessa. Os personagens principais aqui são os próprios discípulos, um grupo de seguidores fiéis que, apesar de suas falhas humanas, foram escolhidos por Jesus para espalhar o Evangelho. Eles representam a igreja nascente, dependente do poder do Espírito para cumprir sua missão. O cenário é Jerusalém, um lugar carregado de significado espiritual e histórico, onde o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que aguardavam em oração. Quando o Espírito Santo finalmente desceu sobre eles, no dia de Pentecostes, o impacto foi profundo e transformador. Este evento marca o início de uma nova era na história da redenção, onde o Espírito não apenas habita entre os crentes, mas dentro deles, capacitando-os a serem testemunhas de Cristo até os confins da terra. Uma das primeiras e mais evidentes maravilhas que o Espírito Santo realiza na vida de um crente é uma transformação pessoal. Este processo de transformação é profundo e começa no momento em que aceitamos Cristo como nosso Salvador. O Espírito Santo entra em nossas vidas e inicia um processo de mudança que nos molda à imagem de Cristo. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas ou velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esta nova criação é obra do Espírito Santo, que nos transformamos de dentro para fora. Ele começa a renovar nossas mentes,
ajudando-nos a abandonar velhos hábitos e modos de pensar que não agradam a Deus. Um exemplo poderoso dessa transformação pode ser visto na vida do apóstolo Paulo. Antes de seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, Paulo era um perseguidor fervoroso da igreja. No entanto, depois de estar cheio do Espírito Santo, ele se tornou um dos mais zelosos apóstolos, dedicando sua vida a pregar o Evangelho. Em Atos 9, vemos como Ananias, obedecendo à orientação do Espírito, foi até Paulo e, após impor-lhe as mãos, Paulo recuperou a visão e foi cheio do Espírito Santo. Esta experiência marcou o início de sua transformação. A transformação pessoal operada pelo Espírito Santo não é apenas sobre mudar comportamentos externos, mas também sobre renovar nosso coração e mente. Em Romanos 12, verso 2, Paulo exorta os crentes a não se conformarem com este mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. É o Espírito quem nos capacita a viver de maneira santa, cultivando o fruto do Espírito em nossas vidas: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Este processo de transformação é contínuo. O Espírito Santo nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, guiando-nos e convictos de nossos pecados, mas também nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele nos dá forças para resistir às tentações e nos encoraja a buscar a santidade. Na medida em que permitimos que o Espírito opere em nós, somos transformados dia após dia, refletindo cada vez mais a imagem de Cristo. Esta transformação não apenas nos beneficia, mas também serve como um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor, mostrando o que Deus pode fazer em uma vida entregue a Ele. Além de nos transformarmos pessoalmente, o Espírito Santo nos capacita com dons espirituais que nos equipam para servir a Deus e edificar o corpo de Cristo, a Igreja. Esta capacitação é uma das maravilhas mais notáveis do poder do Espírito Santo e é essencial para o cumprimento da missão que Jesus nos deu. Em 1 Coríntios 12, versos 4 a 7, o apóstolo Paulo descreveu a diversidade de dons espirituais orientados pelo Espírito. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, acontecendo ao bem comum. Estes dados são apresentados por Deus para capacitar cada crente a desempenhar um papel único dentro da igreja. Um exemplo claro dessa capacitação é encontrado no relato de Atos 2, durante o Pentecostes. Os discípulos, que estavam reunidos em oração e aguardando a promessa do Espírito Santo, receberam poder quando o Espírito desceu sobre eles como línguas de fogo. Instantaneamente, foram capacitados a falar em outras línguas, proclamando as maravilhas de Deus a uma multidão de pessoas de diversas nações. Este evento marcou o início da igreja e declarou o poder do Espírito em ação. Os dons espirituais são variados e incluem sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas, entre outros. Cada dom serve a um propósito específico e é destinado a edificar a igreja e glorificar a Deus. O Espírito Santo distribui esses dons conforme sua vontade, e cada crente tem um papel vital para desempenhar no corpo de Cristo. A capacitação pelo Espírito nos permite servir de maneira eficaz, indo além de nossas habilidades naturais e confiando no poder sobrenatural de Deus. Em Efésios 4, versos 11 e 12, Paulo nos lembra que Cristo designou alguns para
apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É importante que cada um de nós busque discernir quais dons o Espírito nos concedeu e esteja disposto a usá-los para o bem comum e para a glória de Deus. À medida que exercemos nossos dons, contribuímos para a unidade e crescimento do corpo de Cristo. Uma das maravilhas mais preciosas que o Espírito Santo realiza entre os crentes é a promoção de comunhão e unidade. No mundo de hoje, onde a divisão muitas vezes prevaleceu, a obra do Espírito em unir o corpo de Cristo é um testemunho poderoso do amor e da graça de Deus. Desde o início da Igreja, a unidade foi um objetivo fundamental. Em Atos 2, versos 42 a 47, lemos sobre os primeiros cristãos que se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os que criaram juntos tinham tudo em comum. Esta imagem de unidade e comunhão foi possível pela ação do Espírito Santo, que uniu os crentes em um só coração e propósito. O Espírito Santo é o Espírito da unidade. Em Efésios 4, versos 3 e 4, Paulo exorta os crentes a esforçarem-se para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Esta unidade não significa uniformidade, mas sim uma diversidade harmoniosa, onde cada membro contribui com seus dons e talentos para o bem comum. A comunhão promovida pelo Espírito não se limita à simples convivência. Ela envolve um compromisso profundo com o amor mútuo, o apoio, a oração e o encorajamento. Em 1 Coríntios 12, versos 12 e 13, Paulo compara a igreja a um corpo humano, onde cada parte é essencial e interdependente. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O Espírito Santo nos ajuda a superar barreiras culturais, sociais e pessoais que podem causar divisão. Ele nos guia a perdoar, a buscar a reconciliação e a trabalhar juntos em harmonia. A presença do Espírito em nossas vidas nos capacita a amar uns aos outros com o amor de Cristo, que é altruísta e sacrificial. Além disso, a unidade espiritual que o Espírito Santo promove é um testemunho poderoso para o mundo. Em João 17, verso 21, Jesus orou para que seus seguidores fossem um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a igreja vive em unidade, ela reflete o caráter de Deus e atrai outros a Cristo. Na medida em que permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, podemos experimentar uma comunhão profunda e verdadeira, que fortalece nosso testemunho e nos capacita a cumprir a missão que Deus nos deu. Com essa compreensão da unidade e da comunidade promovida pelo Espírito, agora vamos explorar como podemos aplicar essas verdades de maneira prática em nossas vidas diárias. Agora que exploramos as maravilhas que o Espírito Santo opera em nós, transformação pessoal, capacitação com dons espirituais e a promoção de comunhão e unidade, é crucial refletir sobre como essas verdades podem ser aplicadas em nossas vidas diárias. A presença do Espírito Santo não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade prática que transforma nossa existência. Em primeiro lugar, convidamo-nos a abrir o processo de transformação pessoal. Isso significa permitir que o Espírito Santo renove nossa mente e molde nosso caráter. Diariamente, podemos buscar orientação na oração e na leitura da Bíblia, voltando ao Espírito que nos revela áreas de nossas vidas que refletem a mudança. Ao isso, nos tornamos mais parecidos com Cristo e mais capazes de viver em santidade. Além disso, é importante refletir e exercitar os dons espirituais que o Espírito Santo nos concedeu. Cada crente tem um papel único e vital no corpo de Cristo.
Ao identificar nossos dons, podemos servir a Deus e edificar a igreja de maneiras que vão além de nossas capacidades naturais. Isso pode envolver a participação em ministérios na igreja local, liderando grupos de estudo bíblico ou simplesmente servir e encorajar aqueles ao nosso redor. A unidade entre os crentes é outro aspecto essencial da aplicação prática. Podemos promover a comunhão ao nos envolvermos ativamente na vida comunitária da igreja, participando de grupos de partilha e oração, e cultivando relacionamentos baseados no amor e no respeito mútuo. Além disso, recomendamos nos esforçar para sermos agentes de paz e reconciliação, mesmo em situações difíceis, refletindo o amor de Cristo em todas as interações. Para viver em sintonia com o Espírito Santo, é necessário um compromisso contínuo de buscar sua presença e orientação. Isso pode ser realizado por meio da oração regular, da meditação na Palavra de Deus e da obediência à sua vontade. À medida que cultivamos essa intimidade com o Espírito, experimentamos sua paz, alegria e poder de maneiras tangíveis. Em resumo, a vida cheia do Espírito não é apenas uma distância ideal, mas uma realidade acessível a todos que o buscam. Sinceramente, que pretendemos nos comprometer a deixar que o Espírito Santo transforme nossas vidas, nos capacite para o serviço e uma em comunhão, cumprindo assim o propósito para o qual chamados fomos. À medida que chegamos ao final da nossa mensagem, é importante refletir sobre as maravilhas que o Espírito Santo opera em nossas vidas e como essas verdades podem transformar nossa caminhada cristã. Primeiro, vimos como o Espírito Santo nos transforma pessoalmente, renovando nossas mentes e moldando nosso caráter para refletir a imagem de Cristo. Essa transformação é um processo contínuo de crescimento espiritual e santificação. Em segundo lugar, exploramos como o Espírito Santo nos capacita com dons espirituais, equipando-nos para servir e edificar a igreja. Cada um de nós tem um papel único a desempenhar no corpo de Cristo, e é através desses dons que podemos cumprir nosso propósito e missão. Por último, discutimos a importância da comunhão e unidade que o Espírito Santo promove entre os crentes. Somos chamados a viver em amor e harmonia, refletindo a unidade de Cristo para o mundo. Agora, faço um apelo a cada um de vocês. Permitam que o Espírito Santo trabalhe poderosamente em suas vidas. Busquem sua presença diariamente, estejam abertos à transformação e desejam usar seus dons para a glória de Deus. Que possamos ser uma comunidade unida, dedicada a viver o amor de Cristo. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, agradecemos por Teu Espírito Santo que habita em nós. Pedimos que Ele nos transforme, capacite e una como corpo de Cristo. Que possamos viver diariamente em Tua presença, refletindo Teu amor ao mundo. Amém. Com essa oração, que a paz de Deus esteja com vocês enquanto buscamos viver cheios do Espírito. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de descoberta sobre o poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Espero que esta mensagem tenha tocado seu coração, inspirado você a buscar uma relação mais profunda com Deus. Se você foi abençoado por esta mensagem, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Viver em Cristo com a Verdade, para não perder futuras reflexões e ensinamentos. Deixe seu comentário abaixo sobre como o Espírito Santo tem trabalhado em sua vida. Adoraríamos ouvir sua história. Além disso, não se esqueça de deixar um like se esta mensagem foi útil para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser inspiradas e encorajadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e que o Espírito Santo continue a guiá-lo em cada passo do caminho. Até a próxima e fique na paz do Senhor.